Olá, turminha! Sejam bem-vindos à aula de História. Nós vamos continuar aí no finzinho da segunda fase da Idade Média, que é chamada de Baixa Idade Média. Portanto, nós vamos ver a crise do século XIV e peste negra, tá? A peste negra foi um acontecimento histórico que marcou as sociedades da época medieval e empurra essa sociedade para o final da Idade Média, porque muitas coisas passam a ser contestadas, principalmente as verdades ditas pela Igreja Católica. Então abalou tanto a sociedade e a Europa de uma forma geral, que muitas questões vão cair por terra, e entre todas essas questões, entre todas essas transformações, nós temos aí a credibilidade da Igreja Católica, tá certo? Prestem atenção a algumas questões, como o contexto histórico e a questão da pandemia, já que é um assunto muito atual. Mas o que foi a peste negra? Em que condições essa doença se propagou? Como estava a Europa do período medieval nessa época? O século XIV é o século em que se desenvolveu a peste negra, por isso, para muitos historiadores, o século XIV é o pior século da história, tá? Precisamente aí entre o ano de 1347 a 1350, nós temos o apogeu dessa doença, o auge dessa doença, em que ela mata só nesse período de tempo 25 milhões de pessoas na Europa. Praticamente a Europa foi dizimada, metade da sua população pereceu por conta da pandemia. Então, a peste negra, na verdade, é uma pandemia que se desenvolveu principalmente durante esse período, mas, lembrando, a peste negra não foi algo estritamente vivenciado pela Europa, de forma nenhuma, até porque é uma pandemia, foi uma pandemia. Muitos outros continentes foram afetados pela peste negra e a China, por exemplo, foi o país que mais sofreu por conta da doença. Afinal de contas, como as pessoas foram infectadas, qual a causa dessa doença e por que essa doença acabou se configurando aí em pandemia, como existiu essa transmissibilidade muito rápida. Gente, vamos lembrar que durante a Idade Média não existia praticamente higiene, principalmente a higiene pessoal. Então as pessoas conviviam com ratos diariamente nas suas casas, isso era muito comum, não existia saneamento básico. Então, assim, as cidades, todas as cidades eram repletas de vários insetos, de baratas, de ratos, e isso proliferava inúmeras doenças, e entre elas a peste negra, que na verdade a peste negra tem origem através de uma bactéria, e essa bactéria se instalou nos roedores, e as pulgas levaram dos roedores, dos ratos, para as pessoas. Só que as pessoas não entenderam isso, não diagnosticaram a causa. Inclusive, muitas pessoas acreditavam que eram castigos de Deus, que estavam vivendo um tempo de enfermidade por se tratar de castigos de Deus. E muitas dessas questões eram proliferadas pela própria Igreja Católica. Então demorou muito para que eles tivessem esse entendimento, inclusive esse entendimento por completo não veio durante a Idade Média. Por se tratar da Idade Média, um tempo em que a ciência não evoluiu, não houve um desenvolvimento científico, especialmente na área da medicina, a peste negra ela demorou a ser sanada, demorou muito. Então existiam alguns médicos que eram chamados de físicos e eles visitavam os doentes. E, inclusive, a roupa do médico hoje vem desse período. Eles visitavam, eles vestiam uma túnica grossa, com luvas grossas, justamente para evitar esse contágio, que eles não sabiam como que acontecia esse contágio da doença. E esse bico que vocês veem na imagem, eles usavam uma máscara com bico, e esse bico na ponta tinha uma perfuração pequena para que eles pudessem respirar, mas esse bico alongado era justamente porque eles colocavam ervas para, na ignorância dessas pessoas, essas ervas iam filtrando o ar que passava e ele não chegaria até a pessoa de forma infectada. Então, assim, percebam a ignorância que eram, mas eles atuavam. E não existia exame, não se tinha como fazer um diagnóstico preciso.
Então, a maioria, na verdade, das doenças nessa época eram tratadas através de chás, através de ervas. Então, era uma ignorância muito grande, mas uma curiosidade histórica interessante, a questão da roupa dos médicos. Quais as consequências da peste negra para o mundo, de uma forma geral, mas principalmente para a Europa, que é a que mais vai ser afetada? Nós precisamos falar sobre a mortalidade. Milhões de pessoas morreram, não foram milhares de pessoas, foram milhões de pessoas. Cerca de 75 milhões de pessoas. Famílias inteiras padeceram em um curto período de tempo. Então, afetou drasticamente todas essas populações. Lembrando que a peste negra é uma pandemia, então não se concentrou somente na Europa. Além disso, nós temos o questionamento de Deus, da Igreja Católica, dessa verdade que era proliferada pelas instituições religiosas. Onde está Deus? Por que padecemos tanto? Por um longo período. E isso vai dar brecha ao conhecimento científico, que vai começar a ser valorizado, que vai trazer respostas, estudo, pesquisas. Então, por isso que eu sempre falo e defendo a peste negra, de certa forma, ela traz algumas transformações, mudanças radicais, e entre elas ela vai empurrando aí para se adiantar, se é que a gente pode usar esse termo, adiantar a idade moderna, um novo tempo em que se deixava de lado as questões mais puramente religiosas, teocêntricas e muito fechadas. Nós temos o empobrecimento de muitos nobres, mas nós temos o enriquecimento da classe burguesa, nós temos a baixa produção no campo. Milhões de pessoas morreram. Quem ia produzir nesses campos? Então, poucos alimentos. Antes da peste negra, houve um aumento da população significativo. Então, faltava alimento porque eles não se prepararam para a demanda. Não houve uma preparação que pudesse alcançar todas as famílias, já que houveram melhores condições de vida e, consequentemente, a população aumentou. Depois no período da pandemia, essas pessoas morreram e também faltou alimento porque essas pessoas produziam alimento, elas estavam engajadas na produção do alimento. Então, tudo isso acaba favorecendo aí a proliferação e a sensação de que a peste negra causou muito estrago durante o século XIV. Muito por conta da pandemia, no século XIV houve uma grande crise, uma crise econômica, que vai ser caracterizado, é claro, pelas epidemias, pela proliferação de doenças, não somente a peste negra, mas outras doenças também, e principalmente por algumas alterações climáticas, pela falta da mão de obra no campo, por esse êxodo rural, as pessoas acabaram saindo do campo e migrando para as cidades. Aí é onde surgem os burgos, que vão ser chamados de cidades depois. Então, assim, existe uma mudança social muito grande e isso acaba gerando uma crise econômica, tá bom? Essas alterações climáticas, elas não podiam ser evitadas, porque não existia um estudo, uma ciência que dissesse vai chover muito, vai chover pouco. Então, assim, a população acaba padecendo por conta disso. A ciência teria sido muito necessária nesse período, como em qualquer período da história, e teria evitado grandes catástrofes. Então, assim, as pessoas que moravam no campo, que foram para a cidade, por exemplo, faltou a mão de obra lá, quem iria produzir? Muitas pessoas morreram, inclusive pessoas que trabalhavam diretamente no campo. Tudo isso vai gerar uma crise econômica. Sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores que contribuíram diretamente para a crise econômica é o aumento demográfico da população. Antes da peste negra, a população aumentou muito. Como eu disse para vocês, houve uma qualidade de vida maior. As pessoas, inclusive, saíram do campo e foram para a cidade, buscando melhores condições de vida e oportunidade. E aí não houve um planejamento para esse aumento, porque na verdade não existia planejamento para nada. Antes disso, as populações agrícolas, elas criaram técnicas, desenvolveram algumas técnicas agrícolas, como o sistema de rotação, como arar a terra. Isso foi criado durante a Idade Média.
como também drenar as terras. Existiam muitos pântanos e aí existia necessidade de terras para as plantações, e eles acabaram criando técnicas de drenagem, mas isso não foi suficiente. A população aumentou muito e não havia alimentos para toda aquela demanda. Então houve um período de muita fome, aí por volta do ano de 1315 a 1317, que é chamado de Grande Fome. Depois disso, as epidemias e a Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos, nós vamos falar sobre isso depois, mas a Guerra dos 100 Anos é uma guerra que dura aproximadamente 100 anos entre França e Inglaterra, e é claro que vai envolver outros países. Basicamente, isso vai caracterizar o século XIV, principalmente no que diz respeito à vulnerabilidade da população. As pessoas se sentiram vulneráveis porque não existia perspectiva, não existia nenhuma esperança de que as coisas poderiam melhorar naquele momento. A igreja não tinha mais resposta. A igreja, que foi o afago, que era a instituição que trazia esperança e que trazia a verdade de Deus, ela não conseguia mais dar resposta. Muitas pessoas padeceram, famílias inteiras, pessoas se revoltaram, abandonaram o que tinham, colocaram fogo nas plantações. Então, assim, houve um período de muita instabilidade em todos os sentidos, principalmente econômico. Então, assim, a crise econômica, a peste negra, foram fatores que culminaram durante o século XIV, mas que outras questões acabaram prejudicando ainda mais esse momento, tornando muito negativo esse momento, e entre elas, sem dúvida nenhuma, a falta de conhecimento, a falta de higiene, a falta do desenvolvimento científico. Eu espero que tenha ficado claro a respeito da crise e da peste negra. Estudem e fiquem com Deus.